Então, Rose, o objetivo aqui do nosso encontro é a gente poder conversar um pouco mais, eu dar uma assessoria maior sobre essa questão, né, da perda gestacional, ou perda neonatal, fazer um atendimento mais individualizado. E aí, como eu já falei lá na página de inscrição, esse atendimento é gravado, vai ser disponibilizado para outras pessoas, tá? Porque à medida que eu consigo ajudar uma mãe, eu consigo ajudar outras mães, né? Já que eu não consigo atender todo mundo. Então a gente vai fazendo o que dá e a gente vê que as dores são muito parecidas. E aí, quando eu ajudo vocês, a gente está ajudando outras mães também, né? Então, também é uma forma de compartilhar mais isso que a gente está buscando, né? Essa cura, esse alívio, enfim, tudo que a gente está buscando, tá bom? E aí, me Uhum. conta o que que você está buscando, como é que eu posso te ajudar, o que que você está querendo com essa sessão, né? Quando você viu a disponibilidade para fazer esse atendimento, o que que você pensou, o que que você quer? Eu estou pensando em querer engravidar, só que eu tenho que fazer exame para saber o que foi que houve comigo. Uhum, Aí eu estou tentando fazer um exame, só que estou esperando essa epidemia passar um pouquinho. Aí eu vou ver se eu marco para poder pedir uns exames médicos para poder fazer. Só que o meu negócio é o medo, que eu tenho medo de tentar de novo. E acontecer a mesma coisa que aconteceu ou acontecer o pior, né? Aí o meu medo é esse. entendi. Como é que foi a perda que você teve? O que que foi que aconteceu? Só para eu entender o contexto, tá? O primeiro foi espontâneo. Eu estava com 8 semanas. Aí foi espontâneo, o primeiro. E o segundo foi em 2018. Só que eu não sabia, e quando eu descobri, levou, acho que foi 10 dias. Aí eu senti muita dor, fui pro médico. Aí quando chegou lá, é, o embrião estava nas trompas. E aí eu tive que fazer uma ectópica. Entendi. Você só tinha feito até então, para essa segunda gestação, beta-HCG, que tinha dado positivo, e aí, Foi. quando não deu tempo nem de fazer a ultrassonografia antes para descobrir que estava nas trompas, então, né? Já foi com essa dor. Porque eu estava em um médico, aí só que eu não descobri o que era a dor que eu estava sentindo. Aí eu fui para a maternidade, e aí quando chegou lá, aí mandou fazer um exame. Aí eu fui fazer um ultrassom, e aí falou que eu tinha que operar, Uhum. que estava nas trompas, aí tive que operar. Entendi, entendi. Essa foi em 2019 ou 18 que você falou? 18. 18. A 18. primeira gravidez foi quando? 2013. 2013, aí a segunda em 2018, tá joia. Esse tempo que você levou maior, assim, de 5 anos, né? Entre uma gestação e a outra, É. foi porque você também estava com medo, ou porque você realmente não queria, às vezes aconteceu uma gravidez não esperada antes, o que foi que aconteceu nesse intervalo? Eu não queria, porque eu Uhum, estava com medo de acontecer a mesma coisa, e uhum, depois o povo ficava falando que o que aconteceu a primeira vez não ia acontecer de novo, que às vezes a primeira vez é assim e a segunda não acontece. Aí eu peguei e fiquei tentando para ver. Fiquei tentando, eu disse, eu vou tentar para ver. Se ficar, Deus é que sabe. Só que eu tentei, acho que foi uns 8 a 9 meses tentando. Aí quando eu peguei e pensei em desistir, eu disse, eu não vou tentar mais não, porque eu vou fazer uns exames primeiro. Aí eu peguei e comecei a fazer uns exames. uhum. Aí quando eu comecei a fazer os exames, depois de um mês eu descobri que estava. Entendi. E você chegou a fazer algum exame nesse tempo assim que você teve que alterar alguma coisa ou você só fez exame? Que exame que você fez nessa época lá que você engravidou? Eu fiz uns exames que eu trabalhava numa clínica, que eu sou técnica de laboratório, aí eu Uhum, trabalhava na clínica. Aí como eu trabalhava lá os exames era mais em conta, porque eu trabalhava lá. Aí ela tinha uns exames da mulher, uhum. assim, que tinha que fazer se tinha alguma coisa assim. É Só que eu não acompanhamento fiz esse. normal. Aí eu peguei e fiz para ver, mas não deu nada não. Não deu, O né? que deu só foi que eu estava precisando só de vitamina D. Aí eu passei no médico e aí ele passou um remédio para mim. Tá.
E que exame que você está falando que você quer fazer agora e que você precisa fazer para engravidar, começar a tentativa de engravidar de novo? Eu vou fazer um exame das trompas, que eu tenho que fazer, Uhum. e, e outro lá que eu tenho que fazer, que eu esqueci o nome, que é um nome complicado. Tá bom. Você tem feito os acompanhamentos normais que toda mulher tem que fazer? Papa Nicolau, exame de sangue, essas coisas? Você tem feito? Já fez esse Eu ano? fiz, mas deu tudo bem, mas esse ano eu não fiz ainda não. Aí eu vou, para a semana que vem, eu vou marcar um médico Uhum. e vou começar a fazer. Eu só estava esperando só baixar um pouquinho da pandemia, porque aqui estava muitos casos, e aí, agora, graças a Deus que já baixou, eu vou tentar fazer. Ótimo, excelente. Porque é importante, né, para qualquer mulher, todo ano a gente faz esse acompanhamento, esse check-up, né, É, mesmo, de uhum. vagina, de útero, do organismo como um todo. Você está com quantos anos agora, com a sua idade? Eu tenho 33. Tá ótimo. Então, fazer todo esse check-up mesmo é importante fazer anualmente, até para a gente ter uma visão geral da saúde, né? Uhum, Então, é legal. E aí você vai ser bom que você vai fazer esses exames aí um pouco mais específicos, até pelo caso que você teve da gravidez ectópica, né? Então, uhum, deve ser isso aí que eles estão querendo investigar, como é que tá, né, agora. E o que que você tem é. mais medo, Rose? O que que é o maior medo nesse momento, assim? O que que você acha que te incomoda mais? O meu medo é de perder. O meu medo é esse, que eu não sei o que eu tenho. E aí, o meu medo é de perder. O medo não é de ficar grávida, não. O medo é de perder de novo e acontecer o que aconteceu. Porque a ectópica, para mim, foi muito triste, muito difícil para mim. E ainda, além de eu sair sem o bebê, ainda saí sem a trompa, né? Sem uma parte do meu corpo. Então, foi muito difícil para mim. Uhum. Aí eu fico com medo de fazer de novo e perder a outra. Aí por isso que eu quero fazer os exames para saber o que foi que aconteceu, o que foi que houve, para poder acontecer isso. Entendi. Você, antes dessas perdas, assim, né, das duas perdas que você já teve, você considera que você já tinha, assim, esses sentimentos de medo para outras coisas, assim, de ser às vezes mais medrosa, evitar as coisas porque estava com medo? Como é que era isso, assim, com a sua relação com o medo? Porque medo todo mundo sente, né? Mas como que é a relação que É, você tem com medo já antes de engravidar, da primeira vez ainda? eu sempre tive um pouquinho de medo de tudo, né? Sempre a gente tem. Mas em relação ao medo a essa parte, eu nunca tive. Uhum, Só depois do que aconteceu que eu comecei a passar a ter mais medo. uhum. Tá. Mas esse medo de tudo que você fala, você, a gente sempre tem medo de tudo, mas como é que você lidava com esse medo? Me dá um exemplo de um medo que você tinha aí, ou talvez ainda tenha, que não seja da gravidez, não seja relacionado à gravidez, outra coisa, que não tem nada a ver com isso. Já de antes da gestação. Se eu tivesse medo, assim, de qualquer coisa, assim, de sair na rua, essas coisas assim, você está querendo dizer? Ou às vezes alguma coisa de trabalho, por exemplo. Não, eu tenho medo de vender, eu tenho medo de, sei lá, ficar sem dinheiro, eu tenho medo de, eu queria mudar de emprego, mas não tenho coragem, estou com medo de não dar certo. Assim, essas coisas assim, eu não tenho medo, não. E quando eu Ótimo. quero minhas coisas, eu, eu vou em busca e consigo. Uhum. Com fé, a gente tudo consegue. O meu medo só foi a partir dessa parte mesmo que aconteceu. Mas fora outras coisas, eu nunca tive medo, não. Ótimo. E o que que vem? O medo, ele tem, você tem tido uma sensação de impotência, por exemplo, de insegurança? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Isso é mais forte do que eu não posso dar. Qual que é o que vem atrás desse medo? O que que tem além desse medo? De, ok, entendi que é o medo de perder de novo, mas o que que vai mais profundo desse medo? É o medo de, não sou boa o suficiente, eu não dou conta. Qual pensamento que vem por trás disso? Eu não estou te escutando direito, tá cortando. Tá cortando? Deixa eu ver aqui na estradinha. Acho que a internet tá boa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai aparecer. Tá me escutando melhor agora? Como é que tá? Agora estou. Tá bom. É, tenta pensar quais as frases ou pensamentos que vêm quando você pensa nesse medo. Por exemplo, porque o medo ele pode ter faces diferentes.
Tem mulher que pensa assim, eu não consigo ser mãe não é pra mim, por exemplo. Tem mulher que pensa assim, eu faço tudo errado. Tem mulher que pensa assim, Deus está me castigando. Qual o pensamento que vem por trás que gera esse medo? Tenta buscar aí dentro de você qual pensamento vem. O meu medo, eu acho assim que às vezes eu acho que Deus me abandonou, que às vezes eu faço as coisas assim, num momento, e sempre eu não consigo. Aí eu fico imaginando, será que é castigo? Deve ser algum castigo que eu devo estar pagando, porque eu sempre gostei de criança, sempre fui assim, uma pessoa boa, e às vezes eu não entendo por que isso acontece. Aí eu fico me perguntando, será que é castigo? Muita gente fala, às vezes não é castigo, não, é só você fazer os exames, ver o que está acontecendo e depois tenta de novo. Se fosse castigo, seria castigo por quê? Não sei, nem eu sei. Porque eu não sou uma pessoa ruim. Aí eu fico imaginando, será que é castigo de Deus? Acho que Deus não ia me castigar por isso, que tem tanta gente ruim no mundo que mata, que rouba, e às vezes nem é castigado, né? Aí, pensando por outra parte, eu acho que às vezes não é por isso, entendeu? E se não for castigo, quais outras opções pode ser? Se não for castigo, o que pode ser? Às vezes é porque não é a hora ainda, não é o momento certo dele, que tudo acontece no momento certo e na hora certa. Às vezes não é a hora ainda. E se não for a hora certa, por que você está com medo? Porque eu tô com medo. Não for a hora certa, mas você está com medo. Mas e qual que é o se não for a hora certa, por que está com medo? Eu tenho que perder esse medo para poder tentar, né? Tem que perder. O que vai acontecer? O que é o mais difícil de não ser hora certa? Você quer engravidar, mas se não for a hora certa. O que vai acontecer se você está tentando engravidar, mas não for a hora certa? É porque tudo acontece no momento certo de Deus, né? Porque tudo depende dele. E porque também eu tenho que fazer os exames logo, e por causa também da minha idade, né? Eu já estou com 33 anos. E eu tenho que fazer logo. Eu vou tentar mais uma vez para ver. E se não tivesse sido a hora certa dos 2 primeiros bebês? Não entendi. Como é que é a relação de não ter sido a hora, às vezes não ser a hora certa, com as duas perdas que você já teve? Você perdeu porque não era a hora certa? Ou tem outro motivo? Como é que isso soa para você? As perdas que você já teve? Eu acho que não foi a hora certa, porque podia nascer com alguma coisa, com algum problema, e a criança podia sofrer, e eu também. Aí eu acho que ele deve ter tirado por isso. E Que não era você? para ter vindo. E por que veio, se não era para ter vindo? Na verdade, eu acho que quis me testar para como eu queria, para saber como eu queria. E, no caso, ele me testou e depois pegou de novo, entendeu? Como que era na sua infância? Você tinha muito castigo quando você ia fazer alguma coisa que seus pais não gostavam ou que quem cuidava de você não gostava? Não, não tinha muito castigo, não. Não. Como é que era quando você fazia alguma coisa que seus pais não gostavam? Que Eu acontecia? sempre fazia as coisas certas em casa. A única coisa que ela não gostava era quando eu saía na rua para casa das colegas e ficava muito tempo e chegava em casa tarde. Mas ela não botava de castigo, não. Ela só brigava comigo só.
Ela só dava uma bronca falando. Era. Entendi. E seu pai? Meu pai era tranquilo. Ele nunca me bateu. Só quem brigava assim comigo era minha mãe, mas meu pai nunca me bateu, nunca reclamou de mim. Entendi. E também não botava de castigo, não, né? Também não. Não. E eles falavam que Deus ia castigar se você fizesse alguma coisa errada? Por que você nunca fazia nada errado quando você era criança? Não, às vezes quando eu fazia assim uma coisa errada, a mãe me batia e ele me tirava, ele tentava me tirar. Que era quando eu saía para casa das minhas colegas e às vezes quando estava chovendo eu ficava brincando debaixo de chuva. Aí ela não gostava porque eu ficava gripada. Aí ela pegava e me batia. Aí meu pai me tirava. Aí ela não me bateu. O que eu lembro era isso. Entendi. Tá jóia. Eu gravei uma aula que vai inclusive ao ar hoje à noite, lá no meu canal no YouTube. Quando esse vídeo aqui for no ar, essa aula já vai ter ido no ar antes. Então, vou deixar o link aqui para quem for assistir depois. Vou deixar no link o vídeo dessa aula. Mas é falando justamente sobre o tema da aula, é o aborto é castigo? É exatamente esse tema, o aborto é castigo. Porque tem muitas pessoas que pensam isso, né? Será que eu tô sendo castigada? Será que... Porque olha só, olha o que você me falou. Eu gosto muito de analisar, assim, porque a gente precisa pensar analisar o que a gente está pensando. Então, mais importante do que eu vim te dar uma resposta de sim ou não, se é, se não é, o que faz, o que não faz, é você ir chegando nas suas próprias conclusões, né? É você ir pensando. Por isso que às vezes eu vou perguntando assim, porque a gente precisa ir se questionando mesmo. A gente não está acostumado a fazer isso, né? A gente tem muito de pensa numa coisa, mas aí passa e vai deixando. Então, olha só, quando você me falou assim, às vezes eu tive outras gravidezes meio que por uma teimosia, aí Deus deixou eu ter, mas depois me tirou. Você está dizendo a mesma coisa que é castigo. Quando você fala que, né, não é tempo de Deus, mas não é tempo porque Deus está te castigando. Você conseguiu juntar isso? Você percebeu agora? Não, ele me deu e tirou, mas por que ele me deu e me tirou, então? É castigo, né? Deus só estava falando assim, você tá teimando? Então toma, mas você vai ver e só vai lamber, né? Só passar Aqui na Bíblia a gente tem um estado que fala assim, passar o pirulito na boca da criança. Ou seja, só dá o gostinho, mas tira. Isso é uma maldade, né? Você faz um negócio desse. E aí a gente começa a ter isso. Então, olha só como é que é. Você tá com medo de Deus fazer uma coisa, você querer uma coisa que não é vontade de Deus, não é hora de Deus, que Deus não quer, e aí ele vai e te castiga. Ele vai te dar o gostinho, mas depois tira. Ou então você vai ficar querendo engravidar, mas não está na hora, você não consegue. Então a gente traz esse conceito, né, de Deus que está ali castigando a gente, né? E tem vezes que a gente pensa porque que Deus castigou. Eu tive uma cliente uma vez que ela associava esse castigo de Deus a algumas coisas que ela tinha feito na adolescência. Então ela falava assim, acho que Deus está me castigando, porque quando eu era adolescente eu fiz isso, isso e isso. E às vezes acontece igual você. Mas eu sou tão boa, eu nunca fiz nada de errado, eu não faço de errado, por que Deus está me castigando? Porque para ser castigado, realmente sempre precisa ter uma culpa, né? E aí a gente fica naquela culpa de não saber, naquela sensação de não saber por que eu sou culpada. Se eu não sei por que eu sou culpada, eu não tenho nem como reverter isso. E aí eu vou ser castigada de novo, porque eu preciso pagar o que eu fiz. É mais ou menos esse o pensamento que a gente tem, né? De quando a gente entra nesse padrão de culpa. Agora, pai, pensa com as suas experiências com Deus, assim, com o que você escuta racionalmente de Deus. Você acha que Deus, ele é mais punitivo ou mais amoroso? Conscientemente falando. Não pensa só na gravidez, não. Eu acho ele mais amoroso. E você acha que é compatível Deus ser um juiz que está ali julgando e condenando, com essa ideia de Deus amoroso? Como é que vai ser a mesma pessoa fazendo isso? Ou é separado, ou é a mesma coisa? Como é que é isso? Você pensa em Deus, imagina Deus ali no juiz julgando. É compatível com isso? Como é que fica para você pensar nessa relação com Deus? Deixa eu ver. De acordo com as suas crenças. Para que Deus vai castigar alguém?
Possa ser também que tá faltando fé em mim. Possa ser isso. Mas aí ele vai castigar? Porque falta fé? Porque a gente tem que ter mais fé do que a gente quer fazer. A gente tem que ter mais fé, confiança, que as coisas acontecem. E se você não tiver fé, o que, que vai acontecer? Ou mais, ou tanto que você acha que tem que ter. O que, que acontece se você não tiver tanta fé? Se a gente não tiver fé, nada vai acontecer na nossa vida. Mas Deus vai te condenar, vai te julgar, vai te castigar por causa disso ou não? Só não vai acontecer, mas não acontece porque você não teve fé ou porque Deus te castigou? Eu acho que não. Não, ok. Deus castiga não. Como? Se você não tiver fé, Hum. você, por exemplo, não engravidar, você não engravidou como um castigo de Deus ou não? Eu acho que não que não é o castigo dele. Às vezes eu posso ter alguma coisa que possa estar impedindo que eu não posso ter. E o que, que você chama de ter fé? Me fala aí, como você sabe que você tem fé? Ter fé é confiar em Deus, acreditar nas coisas, orar muito, pedir muitas coisas a Ele. E tudo que a gente quer, a gente consegue. É só bastante ter fé. Então tá, então você chegou à conclusão de que aquela imagem de Deus lá, juiz esperando para castigar, não é compatível com esse Deus que você acredita, né? Podemos desligar Deus de castigar você? Ou a gente vai continuar achando que Deus está castigando? Como é que está isso aí para você? Eu nem sei que hora eu penso que ele está castigando, outra hora eu penso que não está. Às vezes não sei nem o que dizer. Tá jóia. Quando você pensar nisso, entendeu? Porque assim, Rose, eu até falo isso lá no vídeo. Depois, quando for 8 horas da noite, esse vídeo vai estar no ar, tá? Aí você pode assistir, acho que vai ser interessante para você. A gente passa por uma construção de associar realmente Deus como um juiz, né? Então a gente usa, os nossos pais usam muito argumento de que Deus não gosta, de que Deus vai castigar, de que isso não agrada a Deus, que Deus vai ficar bravo, que Deus isso, que Deus aquilo, que Deus quer, que Deus não quer. E aí a gente vai aprendendo muito a ter medo de Deus, não temer a Deus, mas ter medo de Deus, né? Como se fosse tudo olho por olho, dente por dente. E aí Deus está ali esperando para castigar a gente. E sendo que, na verdade, a gente sabe isso, mas como a gente escutou muito tempo essas coisas, assim, a gente vai assimilando como se Deus ficasse condenando a gente. E aí vem esse medo, né, de estar sendo castigado. Será que porque não tem explicação, então eu só posso estar sendo castigada? E só que isso não é compatível com quem Deus é de verdade, né? A gente fala que Deus é amor. Amor não castiga, amor não bate, amor não faz isso, esse tipo de correção. Então, a gente começa a associar até por como os nossos pais faziam com a gente, porque eles são seres humanos também, às vezes vem, bate por amor. Só que bater, de verdade, não é sinal de amor. É a forma como os nossos pais conseguiam fazer, e tá tudo bem, a gente não tá aqui para dizer que tá certo, que tá errado, mas bater não é sinal de amor, não é demonstração de amor. Eu te bato porque eu te amo, como a gente é acostumado, ensinada e acostumado, né? O que é uma correção com amor? Sentar, conversar, mostrar que está errado. Mas a violência não é sinal de amor nunca. Nunca, nunca, nunca. A violência, ela é falta de amor, né? Mas quando a gente bate, isso não. A gente ainda escuta hoje em dia, mas apanhei e estou vivo até hoje. Estou vivo, mas isso não é sinal de amor. E aí a gente vai associando coisas que são retiradas da gente com sinal de amor. E aí a gente fica ali meio perdido. Ah, tá me batendo, mas tá dizendo que ama. Tá me castigando, mas tá dizendo que ama. E pai e mãe amam, né? Só que às vezes dentro dos limites. Até porque eles também foram educados assim, aprenderam dessa forma, então vai repetindo as coisas. E aí no meio dessa peleja inteira tá a gente tentando entender o que está acontecendo. Só que aí a gente costuma associar essas coisas ruins com amor. Só que não são. O que é amor? Quando se você pegar lá a Bíblia e falar, amor tudo suporta, tudo crê, tudo perdoa, né? Deus, ele entende. Até nas horas que a gente erra, ele sabe que se a gente está fazendo algo que não é bom pra gente, é porque a gente tem nossas falhas, nossos limites. Ele não vai vir e falar assim, você errou, agora termina de apanhar. Né? Tem gente que às vezes tem o negócio do filho bater. Eu já vi uma pessoa pensando assim, se meu filho apanhar na rua, chega em casa, ele apanha mais. Porque a gente tem batido. Então, olha só, né? A pessoa já está num momento de fragilidade, o próprio pai vem e ainda bate mais.
E é mais ou menos isso que a gente vai acostumando, né? Que imagina, né? Que Deus vai te dar uma coisa só para te tirar, só para te testar. Olha como é que é Deus dessa forma. Isso não é Deus, isso é diabo, né? Que quer ficar fazendo a gente sofrer. Então, isso não é compatível com Deus de verdade, mas a gente começa a fazer essas projeções porque a gente acostumou assim. A gente vê a novela, o povo tudo brigando e tá dizendo que ama, né? Quanto mais briga, mais ama, né? Parece que o negócio mudou de lado. Quanto mais um testa o outro, mais tem ciúmes, mais ama. E aí a gente vai levando para esse lado, aí a gente associa Deus assim. E aí na hora que a gente passa por uma situação difícil, a gente vai e acha que está sendo castigado, que está sendo testado. Por quê? Porque a gente está com a nossa cabeça assim. Mas sempre por outro lado, quantas bênçãos você não recebeu quando você descobriu que você era mãe? Que você descobriu que você estava grávida, né? Como que é bom a gente sentir aquele amor, né? Saber que você está gerando a sua vida, uma vida ali, saber que, né, você deu a vida para o seu marido, para um outro ser. Olha que bênção que é isso. Então eu não preciso pensar que eu fui castigada porque o meu filho não teve a vida que eu pensei que ele teria tido. Mas olha como eu fui abençoada por ter a oportunidade de ser mãe, por ter a oportunidade de descobrir esse amor. E aí a gente começa a associar que só porque não foi como eu quis, foi um castigo. É uma moeda de troca. Tinha que ter sido como eu quis para ter sido uma bênção. Imagina, se meu filho tivesse nascido, crescido e estivesse aqui com 5 anos, teria sido uma bênção. Mas porque o meu filho morreu precocemente, para o meu entendimento, aí é um castigo. Tá vendo como que a gente vai ficando meio que é uma moeda de troca também? Então, já que não foi como eu quero, então também é um castigo. Mas e a bênção que você recebeu de ser mãe? Né? E o aprendizado que tem, né, de ser mãe, de sentir, nossa, eu sinto tanta saudade, eu perdi a minha filha com 9 semanas. Nossa, era tão gostoso sentir assim. Eu não sentia ela mexendo, claro que não tem com 9 semanas, não dá. Mas era tão gostoso sentir que ela estava dentro de mim, assim, né? Então, nossa, que delícia, que gostoso. É uma bênção que a gente não tem como falar. Olha que maravilha, que lindeza que é isso, né? Nossa, tá aqui. A gente sente que o filho tá dentro, né? Por mais que não tá mexendo, a gente sente que o filho tá ali, a gente sabe que tem aquela vida, é um amor que você já tem ali. Olha que bênção que é isso. E a vida só vem por Deus, né? Deus quem dá a vida, exatamente. Então, olha que coisa mais linda. Se a gente começa a olhar isso, sem essa moeda de troca, a gente fala assim, nossa, realmente Deus é muito bom. E Deus me deu o dom de ser mãe. Deus me trouxe uma vida. E eu não preciso ficar nessa troca. E isso é ter fé. E isso é confiar. Porque confiar é quando você não entende, mas você sabe que aquilo foi o melhor, que aquilo foi amor. Você não confia em alguém que você acha que vai te castigar. Você confia em alguém que, mesmo que você não entenda o que aquela pessoa está fazendo, você sabe que aquilo é para o seu melhor. Né? Então, isso que é ter fé. É isso que é ter confiança. É olhar e falar assim, quando você fala que eu tenho que ter fé, mas você não tem que ter fé só para engravidar de novo, ou confiar só para engravidar de novo, mas é ter fé e confiar do que já aconteceu na sua história. Né? É buscar esse novo olhar. Não, o que aconteceu comigo foi uma bênção. Que bom que eu tive a oportunidade de descobrir o amor que uma mãe tem. Que bom que eu tive a oportunidade de sentir meu filho ou minha filha dentro de mim. Isso é ter fé. E independente do resultado que isso venha, eu sei que eu estou sempre sendo amparada e que realmente acontece o melhor para mim, mas não essa moeda de troca, né? E aí a gente vai aprendendo a abrir mão do resultado, né? Por quê? Porque cada momento é o mais importante. Então, se aconteceu a minha perda, por exemplo, que aconteceu comigo também, aquilo ali é a história da minha filha. É o que ela precisava nesse momento, porque talvez os nossos filhos sejam muito mais elevados que a gente, eles não precisam de tanto tempo, porque a gente está aqui na luta pelejando para ficar melhor, né? E os nossos filhos talvez não, né? Eles já conseguiram ter tudo isso muito mais rápido. E agora a gente tem, na verdade, anjos olhando ou cuidando da gente, dependendo aí da crença que você tem, mas enfim, de uma forma geral, a gente sempre acredita, né? Que a gente está ligado aos nossos filhos de alguma forma, né? Não é porque eles morreram que não existem mais. Então a gente tem essa ligação. E aí eu entendi que essa ligação é muito mais forte do que o resultado desse meu filho ter estar vivo até hoje ou não. Então, eu vou saindo do que eu perdi e vou chegando no que eu encontrei. É uma outra visão do mesmo acontecimento, entende? E aí, quando eu começo a ver isso, eu não preciso ter medo. Por quê? Porque eu confio que eu não vou ser castigado. Eu confio que tudo que acontece é para o meu bem.
É a mesma coisa. Você tem como ter certeza absoluta que amanhã você está viva? Certeza absoluta. Você tem Eu como não ter? sei. Ninguém, nem amanhã, né, Rose? Daqui uma hora. É. A gente tem certeza absoluta que a gente vai conseguir desligar isso aqui sabendo que as duas estão vivas? Não, a gente tem uma chance grande, mas certeza absoluta a gente não tem como ter, porque qualquer coisa pode acontecer em qualquer momento. Isso é a vida. E a vida dos nossos filhos é a mesma coisa, né? Passa por, apesar de que a gente fala meu filho, mas ele não é meu no sentido de eu ter poder sobre a vida dele. Eu não tenho como, né? Ele tem a história dele, ou ela tem a história dela. E a gente compartilha essa história durante semanas, meses, anos, né? Depende aí de quanto tempo a gente fica vivo. Mas a gente não tem como saber. Assim como a gente não tem como saber se um filho de 2 anos, de 5 anos, de 20 anos, de 30 anos vai estar vivo amanhã. Mas o que a gente faz? Confia e sabe que é a história de cada um, não é isso? E aí a gente vai aprendendo realmente o que é confiar, é entregar, né? Ah, ok, eu tô com medo? Tô, mas eu posso confiar, eu posso dar esse passo e saber que ao invés de ser castigada, eu estou sendo amparada, eu estou sendo amada, né? Porque, gente, senão a gente vive muito no medo. Porque imagina, se eu for ficar com medo de Deus me castigar, lascou. Porque eu nunca vou estar à altura de Deus, né? Eu sempre estou numa fase de aprendizado. Aí a gente fica com medo o tempo inteiro. Então, a gente começar a se questionar assim, posso mudar esse olhar? Qual que vem a bênção? Qual que é o outro lado disso, né? Sair desse aspecto do castigo, do medo, mas começar a se questionar mesmo, né? Como é que tá soando isso aí para você? Me conta. Foi como você falou? Como é que tá isso para você? O que tá te emocionando aí? O que foi que gerou essa emoção? Me conta. Ah, que você ficou falando. Eu não consigo falar. Desculpa. Não precisa pedir desculpas. Deixa vir. Você falou o quê? Como é que fica seu coração com tudo que eu escutei? O que você pensa sobre o que eu falei agora? Se não quiser falar também não tem problema, tá? Fica no seu momento. Tá bom. Eu não vou conseguir falar não, Carol. É bom, a gente vai fazer o seguinte. É bom você experimentar isso mesmo que você está vivendo agora, né? É você que veio alguma emoção à tona para você e é bom deixar essa emoção ser vivida mesmo, né? Não é para ficar, não posso sentir isso, não preciso sentir isso, eu tô com vergonha de sentir isso. Todas as nossas emoções, elas são importantes para a gente. Todas elas trazem alguma informação importante. Pode ser que você ainda não tenha consciência, ou pode ser que você já tenha consciência e não queira falar agora, não tem problema, tá? É importante, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desligar para você poder experimentar isso, porque veio realmente para você, então é bom experimentar isso mesmo, e talvez nesse momento você não fique à vontade. Mas você pode escrever, né? Lembrar o que foi que eu falei, o que te tocou, né? O que foi essa visão que às vezes mudou, que você pode ter diferente, ou que você, enfim, o que estiver vindo para você. Pega um caderninho, alguma coisa e começa a escrever sobre isso, deixa isso vir. Sem julgamento, Rose, tá? Não existe emoção certa e não existe emoção errada. A emoção ela é neutra. Tudo que vem pra gente é natural, é normal e diz alguma coisa sobre a gente. Então, deixa isso vir à tona. Se precisar chorar mais, chora. Se precisar descabelar, descabela. Deixa vir para que isso seja curado. Quanto mais você deixar as suas emoções virem à tona e falar sobre elas, mesmo que esteja escrevendo, é melhor.
Porque o que eu fiz aqui com você agora foi dar uma explorada em sentimentos que já estavam aí e que vieram à tona. E isso é bom porque é só vindo à tona que resolve. E aí, vindo à tona, você vai resolver, você vai ter condição de olhar, de curar isso daí para resolver isso, tá? Então, a gente vai ligar para você poder viver isso melhor. Depois você me fala como é que você vai ficar, você pode me mandar lá pelo Instagram. E a gente vê um outro momento, se depois você quiser conversar sobre isso com a gente, aí a gente vê para poder lidar com isso, tá bom? Pode ser para você? Tá Fica bom. bom assim? Tá. Para você poder aliviar um pouquinho isso aí que tá sentindo. Certo. Pode ser? E aí depois Pode. você me fala, que a gente marca um outro encontro de nós duas, para a gente ver como que eu posso te ajudar com isso mais diretamente, para te ajudar a lidar com isso, tá? Já que agora você quer falar, você está ainda nesse momento assim, é importante respeitar isso, tá? A gente sempre tem que respeitar o momento que a gente está vivendo. Tá bom. Tá bom? Aí eu fico esperando então você Tá. me falar lá, você me manda uma mensagem lá no Instagram, que aí a gente marca de novo, tá? Tá. Mas se você quiser continuar, pode continuar. Pode? Pode. Tá joia. Mas eu não posso, pra gente continuar, eu preciso que você me conte o que está acontecendo dentro de você para eu poder saber como é que eu lido com isso assim pra próxima. Porque eu não posso só mudar de assunto, senão você vai tampar essa emoção aí e a emoção vai ficar escondida de novo. Eu preciso que você viva isso que você está sentindo agora. Não, porque você ficou falando de Deus, aí eu fiquei pensando, você ficou falando dos castigos que eu fiquei falando, e é realmente o que você falou mesmo. Aí eu me emocionei por isso. Foi por causa disso. O que foi que te emocionou? Foi pensar que estava pensando de Deus de uma forma que não é? Foi o que te emocionou? Foi isso que eu estava pensando que era uma coisa e na verdade não é. É bom quando a gente vê que na verdade a gente está sendo abençoado ao invés de ser castigado, né, Rose? É. Que na verdade a gente foi abençoada, né? Porque muitas mães não geram filho e a gente, pelo menos, eu consegui gerar, né? Eu só não tenho meus braços, mas pelo menos eu consegui gerar. A gente sabe o amor de mãe. Pelo menos eu sei o amor de mãe. Exatamente. A gente descobre um amor que não é toda mulher que sabe, né? A mulher que nunca engravidou, ela não sabe o que é isso que a gente já sentiu, né? E é uma bênção muito grande. E os nossos filhos, eles vêm justamente para mostrar para a gente a bênção que a gente tem nas nossas vidas, independente do que aconteceu, né? Porque, imagina, uma vida vem para trazer alegria, né, para as nossas vidas. Então, é para isso que nossos filhos existem, né? Eles vieram trazer alegria para a gente, trazer esperança. E a gente um aprendizado, sabe, Rose, que eu tô tendo para mim hoje em dia, assim, e que já tem muito tempo que eu tô buscando aprender isso, e a perda da Liz me trouxe isso muito forte, é justamente a gente não associar o bom ao resultado que a gente quer e o ruim ao resultado que a gente não quer. Por exemplo, a perda, né? A gente associa parir com ser bom e a perda com ser ruim, porque não era o que eu queria. Mas não ser o que eu queria não quer dizer que é ruim. Então a gente vai aprendendo a julgar menos. Porque a gente às vezes acha que a gente está sendo julgado porque a gente julga muito. Então isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso é ruim. Isso devia ser, isso não devia ser. Então a gente vai associando muito as coisas pelo nosso julgamento, né? Então, se eu perdi, eu julgo que é ruim. Mas na verdade não é necessariamente ruim. É o que é, né? Não é ruim nem bom, simplesmente né? Essa é uma definição muito grande assim da gente confiar mesmo. Não é nem bom nem ruim, simplesmente é. Então, caramba, eu descobri um amor que eu não sabia antes. Eu nunca iria optar por não ter engravidado se eu soubesse que eu ia perder minha filha. Você optaria por nunca ter engravidado se você soubesse como seria? É verdade. Eu queria ter engravidado de novo. Eu teria engravidado, eu teria ficado as 9 semanas grávida, eu teria perdido de novo, porque a bênção que trouxe para mim é impagável, né? Então, não foi ruim, foi bom, me fez crescer. É a história da minha história com a minha filha que se cruza naquelas 9 semanas.
E para sempre, porque ela sempre vai me acompanhar e eu sempre vou ser mãe dela, né? Mas, então eu não preciso ficar julgando muito se é certo, se é errado, se é ruim, se é bom. Não, aconteceu e é dessa forma. E hoje, né, quando a gente vai aprendendo a se colocar nesse lugar de não julgar tanto, não falar se é certo, se é errado, se tem que fazer, se não tem que fazer, a gente começa a entender que tudo que acontece, a gente aprende, a gente cresce, tem coisa que a gente vai aproveitar mais, que a gente vai evoluir. Só que é o que é. Então, eu posso, como, né, falando de mim mesmo, Carolina, eu posso engravidar de novo e perder? Posso. Pode acontecer? Pode, porque a gente não é dono da vida de ninguém para ter certeza que vai chegar até, né, até os 50 ou 70 ou 1000 anos que eu quero que meu filho viva. Mas eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu posso para favorecer isso. E caso aconteça de ter uma nova perda, eu vou precisar aprender a lidar com a dor que vai vir de novo. Eu também não sei, não acho que não vai vir. Mas pode acontecer de vir e vir ser do jeito como eu imagino. E na verdade, Rose, nunca vai ser do jeito que a gente imagina. Eu tenho uma psicóloga que é amiga minha, e ela falou uma coisa para mim, ela trabalhou muitos anos com gestantes e mulheres puérperas, né, que acabaram de ter o filho. E aí, sabe o que ela me falou, que eu nunca tinha pensado nisso? Ela falou que as mulheres que parem, né, quando pariu, elas muitas vezes, e a gente não escuta falar isso, né? Elas têm uma negação do filho porque elas imaginam que o filho vai ser de uma forma e o filho vem de outra forma. E aí elas não conseguem associar o filho verdadeiro com o filho que elas imaginaram na cabeça. Então, vamos supor, você tá grávida e fica pensando que o filho vai ter a cara do pai. E aí vem um outro bebê que não tem cara nem do pai nem da mãe, tem cara de joelho. Aí você não reconhece aquele filho, porque na sua cabeça, ou você imaginava que ela ia ser a sua cara, por exemplo, você tinha um outro bebê. Ou pode ser físico ou pode ser de comportamento. Você acha que o filho vai ser aquela maravilha o tempo inteiro e você vai estar alegre, disposta porque o filho está ali. E aí quando chega lá no pós-parto, você está cansada, você está com sono, você não aguenta aumentar, o peito dói, o peito racha. E não é aquilo que você tinha imaginado. Então, na maioria das vezes, mesmo que a gente tenha o filho, pare o filho e vá amamentar, não é o que a gente tinha pensado. Não é aquilo que a gente criou na nossa cabeça. A gestação, quando chega lá nos 9 meses, não é o que a gente criou. Porque não dorme, porque tá tudo doendo, porque tá com dor nas costas, porque a barriga pesa, porque tem hora que é um saco. Então, não é aquela lindeza que a gente vê nos filmes e que tá todo mundo pensando que é. Então, é uma frustração. E aí, cabe a mim começar a aprender assim. Não, é o que é, não é bom nem ruim, eu tô com dor agora, como é que eu lido com isso agora? Mas não de, tá vendo? Gravidez é uma merda, porque tá tudo dolorido. Por quê? Entende? Então, parar de associar essas dificuldades que a gente tem no caminho, esses desafios, com ruim, tô sendo castigada, imagina. Né? Tem um filho lá com a cara diferente do que gostaria, ou o filho não dorme nunca, aí você acha que é um castigo porque não é aquilo que você tinha imaginado. Ah, Deus está me castigando porque eu fiz alguma coisa errada e agora eu estou pagando no filho. Não pensa isso. Eu já vi isso acontecer. Você já deve ter escutado isso falar. Ah, agora o pai ou a mãe está pagando tudo que fez quando criança. Já escutou isso? Já ouvi falar, já. Castigo. É castigo. A gente está associando de novo com castigo. Porque você aprontou tanto quando criança que agora você tem que pagar. E você paga com o filho. Castigo. Entende? Então a gente começa a associar que tudo é castigo, mas na verdade não, é o que é. O menino tá lá fazendo as coisas de ser menino, de ser criança, de ser bebê. E aí eu começo a associar que aquilo é castigo. Né? O castigo está muito comum na nossa mente hoje. E aí a gente leva o castigo para Deus, porque a única pessoa que é capaz de tirar a vida é Deus, né? Só, ninguém mais. Aí quem foi que castigou, sobra pro coitado de Deus, né? Vai para as costas do bichinho. Sobra para ele. E não é, né? Então a gente vai, como mãe de anjo, Rose, mais cedo do que todas as outras mães, aprender que o amor pelo filho, que a bênção pelo filho, não vem pelo filho, pelo que o filho faz ou pelo que o filho é. Vem pelo simples fato dele existir e que a gente não é dono da vida dele. Porque o seu filho, próximo filho que você tiver, você vai fazer 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não vai ser como você quer. A vida dele é a vida dele. Você tem influência, você tem responsabilidade, mas ele também tem as opções dele, as escolhas dele, né? Então, você não é dona da vida dele ou dela. E a gente vai sendo chamada a aprender isso mais cedo, né? Já desde a gravidez. Opa, eu não sou dona da vida dele ou da vida dela.
E aí me cabe a viver a alegria daquela bênção que eu tive e aprender. Por exemplo, um aprendizado que eu tive com a gravidez da mim é que eu ficava pensando assim, cara, eu queria ter aproveitado mais a gravidez. Passou tão rápido 9 semanas. Na verdade, eu estava com 5, né? Então, eu fiquei 4 semanas sabendo que eu estava grávida, quente da minha gravidez. E aí, eu queria ter aproveitado mais, sabe? Eu queria ter curtido mais. Eu falava, nossa, eu tirei pouca foto, eu queria ter feito mais coisas, sei lá, eu queria ter aproveitado mais a gravidez. E aí, eu pensando nisso, agora o que eu penso? Não, já que eu aproveitei o que eu pude, mas hoje eu posso aproveitar a minha vida hoje. Então, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que tem 4 anos. Ela gosta de brincar. Antigamente eu não ficava tanto tempo brincando com ela. Mas, cara, eu não sei se amanhã ela vai estar viva ou se eu vou estar viva. Então, hoje, eu aproveito mais a minha sobrinha, a Maria Fernanda, porque é o que eu tenho hoje, entende? Eu não sei como é que vai ser amanhã. Eu posso mudar de país, de cidade, e às vezes não ter mais proximidade com ela, né? E aí, eu quero ter aproveitado, né? Com a minha família, com os meus amigos. Então, eu quero ter aproveitar. É uma coisa que a perda da minha filha me ensinou. Então, eu não fico remoendo o que eu não tive com a Alice. Mas a partir daquele aprendizado, eu posso fazer o seguinte, o que eu posso aproveitar hoje? Né? Então, como que eu engravidei sem planejar naquela época? Como que eu posso estar mais preparada fisicamente para uma próxima gravidez? Para quando eu engravidar de novo, o meu corpo está mais preparado. Para eu aumentar a chance de que a minha gravidez transcorra até o final. Certeza? Eu nunca vou ter. Mas eu posso fazer o que tiver ao meu alcance para isso. Que você está fazendo? Vou fazer os exames, vou fazer, né? O check-up, as consultas. Para eu fazer o que eu posso, né? Certeza? Eu não tenho. Tenho medo? Tenho. Mas eu sei que vai acontecer comigo aquilo que tiver que acontecer porque eu confio. Confiar é sempre um passo que a gente tem que escolher dar, né? É escolha. Quando a gente não estiver confiando, a gente se perguntar por que eu não estou confiando? O que está fazendo com que isso... É verdade que eu não preciso confiar? Que a gente, às vezes, é mais ligado por desconfiar, né? Então, eu preciso não confiar na minha mãe, no meu pai, no meu marido, no meu filho? Não. Eu preciso não confiar em Deus? Por que eu estou sentindo isso? A gente vai se perguntando. Por isso que essas perguntas que eu fiz no começo, elas são provocativas mesmo. Foi de propósito. Por quê? Para a gente sair do automático. Porque nem sempre o automático é bom pra gente. A gente tá no automático de que Deus castiga, não é bom pra gente. Então a gente vai passar o resto da vida carregando isso, né? E contra Deus ninguém pode, né? Então, aí eu vou estar sempre refém. E Deus não criou a gente pra gente ser refém dele, né? Marionete de que ele gosta, ele bota. Ele não gosta, ele tira. Imagina que coisa horrível é essa. A gente acreditar num Deus assim. Então, é a gente poder voltar e começar a pensar, isso é verdade? Isso não é? Isso faz sentido para mim ou não faz? Entende? A gente vai aprofundando. Como é que você está sentindo agora? Estou me sentindo melhor. Ótimo. Sempre que você pensar nisso, assim, às vezes ainda vão vir momentos de que vai sentir culpa, castigo de novo, porque a gente demora um pouquinho para mudar o pensamento. Mas volta nisso, né? Vai se questionando, deixa se perguntar, né? E aí você não vai se perguntar, por que Deus fez isso comigo? Você pergunta, isso tem sentido? Por que eu tô pensando assim? Da onde que vem esse pensamento? Começa a perguntar as perguntas certas, né? Porque a gente nunca vai ter uma resposta certa com uma pergunta que não é certa. Tipo, por que Deus fez isso comigo? Essa pergunta não é certa. Então, a gente nunca vai ter uma resposta satisfatória. Mas a gente vai fazendo outras perguntas nesse sentido de tentar ver se aquilo que eu estou sentindo é verdade, não é, né? Se condiz com algo que é mais elevado, para a gente poder ir se conhecendo melhor, entrando em harmonia com a gente, né? Porque se a gente estiver o tempo inteiro desconfiado que Deus está castigando, a gente nunca vai ter harmonia mesmo. E não vai ter fé, porque é diferente. Fé é quando você confia cegamente. Mas se você pede uma coisa sem saber, será que vai me dar mesmo? Será que vai me dar e tirar? Isso não é fé. Isso é tipo uma negociação, né? Você tem que me dar o que eu quero. Se você não me dá o que eu quero, aí foi ruim. Né? Então, é a gente ir se questionando mesmo, né? E aí, quando você sentir esse medo, Rose, da próxima gravidez, se questiona também, por que eu tô com medo?
Qual é o medo que eu tenho? Da onde que vem esse medo? Como que surgiu esse medo? O que que eu posso fazer para lidar com esse medo? Eu tenho... Ixi, agora eu não lembro o nome do vídeo, mas tem um vídeo. Eu vou ver se eu acho para eu te mandar. Tem um vídeo que eu falo como é que você lida com os medos. Vai ser bom você pegar no no canal do YouTube, faz a maratona lá, vai dando uma olhada nos vídeos que eu tenho, que tem um que fala sobre medo. Como que você lida com medo. E aí, como que eu posso diminuir a possibilidade disso que eu tenho medo de acontecer? Por exemplo, eu tenho medo de perder a minha filha de novo, ou outro filho. Mas o que eu posso fazer para diminuir essa possibilidade? Eu estou fazendo tudo o que eu posso para diminuir essa possibilidade. Para eu saber assim, o que eu podia fazer, eu fiz. Ok, pode acontecer? Pode. Mas o que está ao meu alcance, eu estou fazendo. E isso me tranquiliza. Porque eu estou fazendo o que eu posso. Entende? Eu não fico paralisada nesse medo. Isso não me gera ansiedade, não me tira a noite de sono. Mas porque eu estou trabalhando isso na minha cabeça. Eu não fico paralisada com aquele medo. Entende? Eu não fico, meu Deus, isso vai acontecer de novo, meu Deus, acabou. Não, eu ajo, né? Então isso é super importante também. É porque eu fico assim pensando, meu Deus, se acontecer de novo. E se acontecer a mesma coisa ou se for pior? Eu fico pensando assim. E Por aí, isso se que for? o meu medo é esse. E se acontecer e se for pior? O que você vai fazer? Peraí, primeiro, o que é ser pior? Define o que significa ser pior. Pior foi que o primeiro foi sendo espontâneo e o segundo foi porque eu tive que perder a trompa. Perder uma parte do E o meu que é corpo. pior do que perder a trompa? Que seria, e se for pior? O que significaria isso? Como é que seria pior? Assim, se eu perdesse a outra trompa de novo, aí que não ia ter chance de ter mais nenhum mesmo. Uhum, entendi. Porque Seria eu não ia pior. ter dinheiro para poder fazer a FIV ou para poder fazer in vitro, eu não ia ter dinheiro para fazer. Entendi. Aí ia ser bem pior, entendeu? E se isso fosse acontecer? Ou, não, aí a gente pega o primeiro passo primeiro. O que você pode fazer para evitar isso? Primeira coisa. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é que eu vou ter que fazer uns exames para saber o que aconteceu. O que eu tenho que Ótimo, fazer é isso. ótimo. Então, você já está fazendo, né? O que você pode fazer para prevenir isso daí, você já está fazendo. E se isso acontecesse, quais as possibilidades de resolver isso daí se o pior que você pensa acontecer? Então, a gente já pensou em FIV e... FIV, né? É FIV que seria no caso. O que mais pode ser feito? O que pode ser feito ou em FIV ou in vitro, né? É a única duas soluções que pode fazer. Se não, Eu já não pensei tiver mais uma. outra. Você pode ser mãe, só não seja in vitro. Eu não entendi não, que cortou. Eu já pensei em mais uma solução para se isso acontecesse e você... a gente está pensando em soluções se isso acontecesse. FIV in vitro é a mesma coisa, né? É a mesma É a coisa, mesma então é coisa, uma né? É isso solução. que é. É porque FIV significa fertilização in vitro, tá? Então é a mesma coisa. Teria que pegar seu óvulo, espermatozoide do seu marido, juntar no laboratório e colocar no seu útero, tá? Aí então é uma coisa só. Eu já pensei em outra coisa que pode ser feita se isso acontecesse. Pensa aí, o que mais? Qual outra possibilidade? Eu acho que a barriga de aluguel, acho que pode ser. Não pode? Boa! Eu não Acho tinha que pensado pode. nisso, mas pode também. Boa! É. Então tem três já, porque até aqui eu pensei você ainda não falou. Deixa eu Gostei ver dessa outra. barriga de aluguel. Ah, não lembro não. Eu lembro dessas mesmo. Tem adoção, por exemplo, né? Que também é uma Ah, é possibilidade que a gente adoção. pode fazer, possa adotar. Então, esse É. exercício, ele só mostra pra gente que ele tem muitas possibilidades. Talvez não necessariamente a que eu quero, mas que eu posso concretizar aquilo que eu sonho de outras formas. E aí fica mais leve. Ah, então tá. Eu tenho outras possibilidades, porque o que causa muito medo, Rose, é a gente só ter uma possibilidade, a gente se sente refém, entende? Então a gente fica paralisado ali. Não, mas eu tenho várias possibilidades, eu tenho várias ações que eu posso fazer, eu tenho várias oportunidades, então ok, eu já sei que tem mais coisa que pode ser feita, né? Isso vai aliviando. Então esse exercício de pegar o medo e destrinchar ele, pensar o que eu posso fazer para evitar e se ele acontecer, como que eu posso resolver,
ele é legal para mostrar pra gente o mundo de abundância que a gente tem, né? Por exemplo, a barriga de aluguel, olha que interessante, né? E é uma possibilidade que dá para ser feita? Eu posso adotar? Posso. Eu posso fazer a FIV? Às vezes eu não estou pensando em forma de ter dinheiro agora, mas eu posso fazer uma vaquinha, eu posso vender alguma coisa, eu posso fazer um trabalho extra, eu posso conseguir uma doação, sei lá. Existem possibilidades, entende? E aí eu não fico mais paralisada naquilo ali, porque o medo é o que ameaça a gente a ponto de, tipo, matar a gente. Ou o nosso sonho, né? Então, não necessariamente matar fisicamente, mas de matar o nosso sonho. Ah, não, então eu tenho outras possibilidades. Isso fica mais leve. Não é que resolve totalmente o medo, mas deixa o medo mais leve. Ah, eu já consigo me virar, entende? Então tem outras possibilidades, fica mais fácil. Então vai sempre pensando nisso. A gente precisa, Rose, no final das contas, aprender a conversar com as nossas emoções. No final, a conversa é essa. Se eu tenho medo de perder, eu preciso conversar com a emoção. Tá vendo tanto de coisa que veio a partir de uma conversa? Você só me falou, eu não tenho medo de engravidar, eu tenho medo de perder. A partir disso, a gente já descobriu que Deus castiga, a gente já descobriu que Deus dá e Deus tira, a gente já descobriu que se eu perder, meu Deus, eu não vou ter filho nunca mais. Olha o tanto de coisa que vem. A partir de um diálogo. Entende? E, só que o que a gente faz normalmente é, eu tenho medo e eu fico só vivendo naquele medo ali e não converso. Então, eu posso pegar o medo e conversar com o medo. E conversar dialogando, mas de onde que vem? Isso é certo, é errado? É assim, não é? É melhor, é pior? Tá certo, é errado? Entende? É eu ter esse diálogo com o medo, ou com a ansiedade, ou com a tristeza, ou com a raiva, ou com o remorso, qualquer sentimento que vier, é eu pegar e conversar com ele, entende? Então isso é muito bacana. E aí eu vou te passar um exercício para antes da gente acabar, que eu acho que vai ser importante para você. É um dos exercícios que eu faço lá dentro do curso. Eu tenho um curso, né, que é o curso Mãe de Anjo, Mãe de Anjo Preparada, que eu ensino para as minhas alunas, eu peço para elas que elas façam uma homenagem para os filhos delas que elas já perderam. Então, se foi um, vai fazer para um filho, se foi dois, vai fazer para os dois. No seu caso, você vai fazer, ver como é que você pode homenagear os seus filhos. Por quê? Um para cada, tá? Não é uma homenagem para os dois, não. É uma homenagem para o seu filho que você perdeu em 2013, outra homenagem do filho que você perdeu em 2018. Pode ser uma música, pode ser uma carta, pode ser qualquer coisa. Uma das coisas que eu já fiz, eu tenho um lírio no meu escritório, que eu comprei em homenagem à minha filha. O nome da minha filha é Liz, né? E um dos significados de Liz é lírio. Então eu coloco aqui, aí eu sempre olho pro lírio e penso nela. É uma forma que eu tenho de despertar, sempre se lembrar com o amor dela, né? Eu cuido do lírio, é como se eu estivesse de alguma forma cuidando dela, né? Um cuidado que eu não posso ter com ela, mas eu tenho com esse lírio. Por exemplo, é uma forma. E eu já fiz carta também para ela, né? Me declarando para ela o tanto que eu amo, o tanto que eu sou grata por ela ter vindo, por ela ter me ensinado a ser mãe. Eu já fiz isso. Eu tenho uma aluna que ela fez uma música para a filha dela, para o filho dela. Tem uma outra que fez um quadro, né? Pegou as coisinhas que ganhou quando estava grávida e colocou num quadro para sempre lembrar e para os outros verem quando chegar em casa. Tem gente que já fez tatuagem. Enfim, o que for para você, faz uma homenagem para cada um dos seus filhos, porque isso vai ressaltar para você a bênção que eles são. Porque a gente às vezes só está esquecendo da bênção que a gente tem que ficar pegado à dor. Então, demonstra para os seus filhos isso, de uma forma que seja boa para você, que seja viável para você, de demonstrar esse amor para eles, porque vai te trazer essa gratidão pela sua maternidade. E isso vai fazer com que a próxima maternidade seja mais leve, porque a maternidade, ela é só amor, né? E o amor, porque vamos falar sério, se a gente for pensar racionalmente, assim, só racionalmente, ninguém ia querer ter filho. Porque você gasta dinheiro com fralda, você fica desconfortável durante um tempão, você tem que amamentar, você fica só por conta do outro. Racionalmente, isso é burrice, né? Você vai pra quê? Mas por que a gente quer ter? É pelo amor, né? É o amor de compartilhar, é o amor de ver o sorriso, é o amor de cuidar, é esse dar, né? A maternidade é muito dar. Então, dê também para os filhos que você já tem, porque isso vai lembrar o amor que você tem, que está aí dentro de você, que é seu, porque você é mãe. Então, demonstre esse amor, né? Fale dos seus filhos, lembre dos seus filhos. Se você já fez isso alguma vez, faz de novo, né? O filho, a gente sempre pode alimentar esse amor, né? Eu daqui 20 anos, daqui 30 anos, vou estar falando para a Liz, eu te amo, que bom que você veio, mesmo que eu tenha outros filhos, que eu vou ter. Mas ali sempre vai ser minha filha e eu vou sempre me declarar para ela, porque o nosso amor como mãe, mesmo que eles não estejam aqui, continua aumentando.
Hoje eu sinto que eu amo mais a minha filha do que quando eu descobri que eu estava grávida. Porque eu continuo demonstrando e alimentando isso. É uma bênção, é uma alegria, né? Então faz esse exercício de demonstrar de alguma forma esse amor pelos seus filhos, essa homenagem pelos seus filhos, que isso vai te recordar também essa beleza da maternidade. E é isso que vai te dar segurança. Porque a gente não tem uma segurança externa, a gente só tem a segurança interna, que vem pelo amor, né? Pelo descobrimento do amor. E se você que ama tanto, né, seus filhos seria capaz de dar a vida por eles, imagina Deus com nós, né? Então é sempre amor, sempre amor, sempre amor, tá bom? Se dá certo de você fazer essa cartinha, essa cartinha não, essa homenagem para os seus filhos, como é que fica para você? Certo, eu faço. Pode ser? E eu quero que depois você me conte o que você fez. Se der para tirar uma foto, você tira. Enfim, eu quero que você me conte qual a homenagem que você fez. Se você fizer, por exemplo, uma cartinha, não precisa me mandar a carta, porque é pessoal seu para ele. Mas, eu fiz uma cartinha. Tira a foto da cartinha de longe só para eu ver. Você me compartilhar comigo como é que foi que você fez. Pode ser? Posso. Eu posso fazer uma música e tem um que eu tenho uma foto de um. E o outro eu não tenho nada. Tá. Eu não cheguei a tirar foto nem nada. Aí só que eu tirei a foto, o outro eu não fiz nada. Aí eu posso fazer uma música. Pode fazer uma música. Esse que você tem a foto, você pode colocar a foto num mural, se você quiser. Mas fazer alguma coisa mesmo, você fazendo. Porque a foto você já tem, né? Mas agora você tem que fazer alguma coisa de demonstração. Você pode, por exemplo, escolher, vou botar a foto num mural, por exemplo, para sempre me lembrar. Então, essa é a tua homenagem a ele. Você vai fazer a música para o outro, então essa vai ser a segunda homenagem para o segundo filho, por exemplo. E aí você vê a forma como fica melhor, mas sempre de alguma coisa que você vai realmente fazer para os dois, tá? Para ter essa ação mesmo do amor, tá? A forma como para você é melhor de demonstrar esse amor, tá joia? Tá. E aí depois você me conta. Tá bom, eu faço e depois eu te mando. É para mandar pelo Insta, é? Me manda lá pelo Insta, pode ser? Tá bom então. Ou então, se não é para mandar pelo Insta, você me fala que a gente vê a melhor forma de você me mandar. Tá certo. Tá? Como é que você tá se sentindo agora, Rose? Me fala, como é que tá? Eu tô me sentindo melhor. Depois da conversa que a gente teve, tô me sentindo bem melhor. Tá, depois você olha a sua... Quando sair esse vídeo deve ir ao ar no domingo agora. Você vê esse vídeo. Porque você vai ver sua cara antes e depois. Você vê a diferença. Tá bom. Tá bom? Aí você repara. Como se eu fosse só a imagem no começo e a imagem no final. Pra você ver como tá diferente. Tá, você vai postar no YouTube, é? Vou postar no YouTube. O YouTube é Caroline Silveira, tá? No domingo deve ser às 11 horas. Domingo, 11 horas. Certo, eu vou olhar. Tá? E hoje à noite vai sair o Aborto é Castigo. Depois, se você sentir de escutar hoje, você escuta. Se não, você escuta outro momento que vai trazer mais reflexão para você sobre essa questão do castigo, tá? Para ir trabalhando, liberando cada vez mais. Tá, joia? Tá certo. Tá. Então tá bom, obrigada. Querida. Um beijo. Até mais, viu? Outro beijo. Tchau. Tchau, tchau.